Hoje, 7 de junho de 2026, na presença do Filho de Deus, Cristo Jesus, e na presença da Igreja, a noiva de Cristo, vou apresentar em uma pregação a parte 20 de 26, a série de mensagens em 1 Coríntios. E hoje, um tema muito importante que eu estou pregando pela primeira vez nesse sentido de exposição. A postura da Igreja de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, no culto. A ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Mas vamos agora para uma introdução teológica e apologética. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo tratou de duas disfunções no culto na igreja em Corinto. A primeira, o comportamento das mulheres. Capítulo 11, versículo 3 a 16. A segunda, a desordem na celebração da ceia do Senhor na igreja em Corinto. Nessa exposição bíblica, destacarei 4 grandes verdades teológicas. A primeira delas diz respeito às repreensões do apóstolo Paulo à igreja. O apóstolo Paulo fez um elogio à igreja em Corinto. 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Agora, ouça uma séria exortação paulina. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Irmãos, o culto na igreja em Corinto, em vez de ser um culto de uma bênção, era um culto terrível, indigno, sem comunhão e pecaminoso. Já conheceu cultos assim em igrejas? Eu já vi muitas. Mais uma vez, nota-se divisão na igreja em Corinto. As divisões haviam chegado a proporções alarmantes. Além do culto à personalidade, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o apóstolo Paulo mostra que os crentes estavam indo aos cultos e voltando para casa piores. A liturgia estava desembocando em um esnobismo perverso por parte dos membros abastados, os membros ricos, cheios de dinheiro. Eles desprezavam os necessitados, os crentes pobres da igreja, afrontando a igreja de Cristo e envergonhando os pobres, os crentes pobres, membros da igreja. Isso é uma falta de vergonha na cara.
Receba e ouça nesta hora a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. 1 Coríntios 11, 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Tudo isso num culto. A ceia, presta atenção, aqui é a cultura na época. A ceia era precedida pela festa do amor, a festa do ágape. A Bíblia fala dessa celebração em Judas 12. No dia em que a ceia do Senhor era realizada, servia-se uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam o alimento, confraternizavam e depois, em um clima de profunda comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Essa foi uma prática da Igreja Apostólica que se perdeu na história. A festa ágape, ou a festa do amor, era apenas um tempo de comunhão, mas, sobretudo, um ato de amor aos membros mais necessitados da igreja. Era uma oportunidade para os cristãos ricos repartirem seus bens materiais com os cristãos pobres, uma vez que todos traziam algo de casa para comer, funcionando como uma junta-prato. Às vezes, só tinha em casa farinha que levava. Os necessitados podiam participar de uma boa refeição pelo menos uma vez na semana. Após esse banquete da festa do amor, eles celebravam a ceia do Senhor. A segunda, a desordem na deturpação da festa do amor. 1 Coríntios 11, versículos 17 a 22, 33 a 34. Irmãos, imaginem a cena na igreja em Corinto durante a festa do amor. De um lado do salão, os ricos se isolavam. Abriam seus banquetes e traziam de casa, comiam finas iguarias e bebiam vinho até se embriagar. Do outro lado, do mesmo salão do culto da igreja em Corinto, ficavam os crentes pobres. Pessoas que não tinham o que levar de casa e passavam fome. Lá na igreja, olhando o banquete alheio e babando. Depois dessa suposta demonstração clara de preconceito, egoísmo e desamor, eles se limpavam, os crentes ricos se limpavam, pegava aqui assim, ó, se limpavam, passavam a mão na bacia e falavam: vamos agora, irmãos, celebrar a ceia do Senhor. Vou compartilhar 6 pontos teológicos apresentados pelo apóstolo Paulo que evidenciam a deturpação da festa do amor na igreja de Corinto. Recebe e ouça nesta hora a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. Primeiro ponto teológico: a igreja em Corinto se ajuntava para pior
versículo 17, que eu já li. O culto da igreja em Corinto não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo. Tudo girava em torno dos próprios membros, de tal maneira que ao irem à igreja não adorava a Deus, nem serviam ao irmão. Assim, ao voltarem para casa, estavam em estado pior, e o diabo fazia festa. Cultuavam a si mesmos e buscavam satisfação do próprio eu, do próprio umbigo. Então o apóstolo Paulo exorta a igreja em Corinto, lembrando, exorta crente, não descrente. Vocês estão se reunindo para pior. Em vez de ter a comunhão, dever a comunhão ser um ato eminentemente edificante, estava tendo um efeito dilacerante. Já pensou nisso? Ou já conhece igreja nesse sentido que traz vergonha? Segundo ponto teológico, a igreja em Corinto se reunia, mas não havia comunhão, harmonia. Conhece igrejas assim no mundo de hoje? Eu conheço. Versículo 18 de 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo diz: porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Alguém informou Paulo. Paulo, lá não tá fácil, nem Apolo está resolvendo. Apolo ficou ali com o pastor da igreja em Corinto. Nem ele resolveu. Teve que chamar Paulo. Havia divisões, partidos e cismas entre eles. A igreja em Corinto. A palavra grega para divisões é schismata. A mesma palavra que Paulo empregou em 1 Coríntios 1:10, acerca das dissensões que tinham cingido a igreja em facções. Ouça o decreto apostólico 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Muitos crentes da igreja em Corinto estavam se intrometendo na mais santa das práticas do culto. Eram membros da igreja, mas não tinham uma só alma. Os crentes ricos estavam de um lado e os pobres do outro. Os crentes da igreja de Corinto valorizavam as pessoas pela grife da roupa que usavam, pelo título que tinham ao doutor, à doutora, e pela posição que ocupavam na sociedade. O estado social da igreja estava dividida. A igreja em Corinto não tinha uma só alma,
um só coração, um só sentimento e um só propósito, mas tinha todos os dons do Espírito Santo, mas eram carnais. A única igreja do Novo Testamento que tinha todos os dons foi a igreja em Corinto, mas foi a mais carnal, mais que arrebentou Paulo em palavras e ações. Até no dinheiro não deu para os crentes pobres, os crentes ricos da igreja em Corinto. Isso é uma vergonha, irmãos. Terceiro ponto teológico. Infelizmente, embora os crentes da igreja em Corinto se reunissem para a ceia do Senhor, não era a ceia do Senhor que eles celebravam. Versículo 20, 1 Coríntios 11. Paulo afirma: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está combatendo aqui um grande perigo, o perigo do ritualismo. Preste atenção. Você pode se assentar para celebrar a ceia do Senhor, comer o pão, beber o vinho, e ainda assim sair daqui sem usufruir as bênçãos espirituais da comunhão do Senhor. Você quer saber o porquê, irmão? O porquê, irmã? É porque a motivação do coração pode estar errada. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja em Corinto. Aqueles crentes seguiam o ritual, mas o coração deles estava longe dos propósitos de Deus. E eles tinham a mesma forma, mas não tinham a essência. Entenda uma coisa: Deus não se impressiona com rituais pomposos. Deus não olha para nossas cerimônias externas. Deus quer a verdade no íntimo. Deus olha o coração no culto ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa celebrar a ceia do Senhor com sinceridade do coração. Se você entra no culto, senta-se à mesa, mas não reflete no significado da ceia do Senhor, e pior, continua desprezando o seu irmão, a sua irmã, o seu ritual não vale de nada. O cerimonialismo é uma armadilha. Deus não quer seu rito, quer o seu coração. Ouça agora quarto ponto teológico. A igreja em Corinto era esnobe e orgulhosa. Versículo 21. Porque ao comer cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que também quem se embriague. Enquanto os crentes ricos comiam os melhores churrascos e bebiam os vinhos finos até embriaguez, os crentes pobres passavam fome do outro lado. Depois dessa feira de vaidades, esnobismo e orgulho dentro de um culto, os crentes abastados
ainda tinham petulância e pegar o microfone e dizer: irmãos e irmãs da igreja em Corinto, vamos agora, irmãos, celebrar a ceia do Senhor. Agindo assim, feriam a comunhão, humilhavam os irmãos necessitados e desonravam a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e a igreja. Essa atitude egoísta contrastava violentamente com o sacrifício altruísta de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que deu sua vida para resgatar os pecadores. O memorial da celebração da ceia do Senhor, que deveria apontar para a entrega de Cristo Jesus, era celebrado, infelizmente, na igreja em Corinto com esnobismo, orgulho e não com amor ágape. Tome cuidado com o culto que você presta ao Senhor Jesus Cristo. Não fica brincando, não. Quinto ponto teológico. A igreja em Corinto se entregava a excessos. Ainda, versículo 21. Os crentes ricos da igreja em Corinto, mais uma vez, bebiam a ponto de chegar a se embriagar com vinho. Os ricos deixavam os pobres passando fome, enquanto comiam, empanturravam-se, embebedavam-se, num claro sinal de excesso de domínio próprio. O apóstolo Paulo diz que a atitude deles era errada. Os crentes ricos da igreja de Corinto estavam se reunindo para pior, para pecar. Tanto a glutonaria quanto a bebedeira são obras da carne e não fruto do Espírito Santo. Sexto ponto teológico. Os crentes ricos desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os crentes pobres. 1 Coríntios 11, 22. Agora é para dar tapa na cara de quem merece. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. De vez em quando, o pastor tem que pregar isso na igreja. O culto não está perfeito. Deus não está ouvindo e recebendo nada. Por causa do teu orgulho, irmão, teu orgulho, irmã. A deturpação da festa do amor na igreja primitiva, na igreja de Corinto, acabou se abolindo completamente. Hoje não tem mais festa do amor. Sempre que alguém faz, traz problemas para o outro. É pura verdade. O junta-prato sempre traz problema. Alguém sempre vai reclamar. Viu só? Só comeu a comida da irmã. Por que não comeu a minha? Sempre reclama.
Eu sou contra isso. Esta exposição bíblica agora evidenciará 4 grandes verdades, sendo a terceira delas dedicada a ser o Senhor. A ser o Senhor está centralizada em 2 pilares: a morte expiatória de Cristo e seu sacrifício vicário. No centro da celebração está a cruz e não o egoísmo humano. Agora, preste atenção. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. Não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem olhar para o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo nos ensinou 4 pontos teológicos sobre a ceia do Senhor que devemos observar sempre que nos reunimos ao redor da mesa. Devemos olhar para trás, para frente, para dentro e ao redor. Primeiro, devemos olhar para trás. Quando participamos, hoje participamos da ceia do Senhor, quando participamos da ceia do Senhor, devemos olhar para a cruz de Cristo Jesus. Ao comermos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a sua morte. No momento que Cristo Jesus pegou o pão e o partiu, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ele ordena que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e recordar por que, como e por quem Cristo Jesus morreu. Ele é o centro da ceia, que funciona com uma pregação dramatizada do Calvário. Segundo, devemos olhar para frente. Quando participar da ceia do Senhor, você não olha somente para trás, olha para frente. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor nos aponta para a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. Abram suas Bíblias em Lucas 22, 16 e 18. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Disse Jesus: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Lucas 22, 16 e 18. A parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, é a grande esperança do cristão em um mundo onde o mal tem causado tantos estragos. A ceia do Senhor é o elo entre as suas 2 vindas, o monumento de uma e a garantia de outra.
E hoje nós celebramos e participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de 4 verdades da fé cristã. Terceiro, devemos olhar para dentro. Quando você celebra a ceia do Senhor, não somente olha para trás e para frente, mas para dentro. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, no grego dokimazo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não deve olhar para o seu irmão, pois não é o juiz dele. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte a atenção para si mesmo. Examine-se, julgue as suas próprias ações, investigue o seu coração e analise a sua vida antes da ceia do Senhor. É digno observar, porque o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 11, 28, mais uma vez, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O apóstolo Paulo não disse, examine-se e deixe de comer. Ele disse, coma e beba. Não fuja da ceia do Senhor por causa do pecado. Fuja do pecado por causa da ceia do Senhor. A mesa da comunhão não é um tribunal de condenação, mas um altar de restauração. A ceia do Senhor é um tempo de cura, reconciliação e restauração. A ceia do Senhor é um momento que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para nos examinarmos e nos voltarmos para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nela, a ceia do Senhor, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus por causa do pecado. Ouça o decreto apostólico. Examine-se, coma do pão e beba do cálice. Agora, devemos olhar ao redor. Quando você participa da ceia do Senhor, você olha para trás, para a cruz, você olha para frente, para a segunda vinda de Cristo Jesus, você olha para dentro, para um autoexame, e você olha ao redor. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 11, 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, pobres e ricos. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto a demais coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Agora nós entendemos quando nossa mãe, nosso pai ou irmão instruído fala assim, irmão, ó, vai para a igreja, come em casa, tá? Come em casa. Não chega lá glutão não, viu? Come em casa, para passar vergonha. É assim que a gente foi ensinado.
Vai lá para quê? Tá com fome? Come em casa. Para passar vergonha na igreja, para quê? Assim fazia Corinto, os crentes mais crentes cheios de dinheiro. Paulo orienta os cristãos da igreja de Corinto a esperarem uns pelos outros para uma comunhão verdadeira na festa do amor. Naquela igreja, os membros costumavam trazer seus próprios alimentos e comer fartamente, de forma individual. Com resultado, quando os menos favorecidos chegavam mais tarde, não encontravam nada, só migalha, fazendo que passasse fome. Se for fazer uma coisa, para enganar com a minha esposa, se for fazer uma coisa, faz uma coisa para o Senhor, faz com excelência. Não faz pela metade não, faz com excelência, faz Jesus Cristo, faz com louvor, faz com sacrifício, com suor, mas faz para o Senhor. Não temos a prática da fé do amor hoje em dia, mas guardamos o princípio. Quando você, irmã, se reunir para ser o Senhor, olhe ao redor. Isso aqui eu sempre pergunto, cadê o irmão? Cadê a irmã no culto? Olha ao redor. Olha para o seu irmão do seu lado. Cadê o fulano de tal? Está aqui não. Ah, por que não está aqui? Tem alguém faltando aí? Por que aquele irmão pastor não está conosco? Eu não sei. Eu não sei. Deve estar. Da ceia do Senhor. Domingo do Senhor. A ceia é comunhão. Somos um só pão. Um só corpo. É isso que Paulo quer que a igreja entenda. Devemos buscar e encontrar o Senhor ainda mais, os nossos irmãos, na ceia do Senhor. Os céus e a terra se tocam. Você vai ouvir agora vai apertar, irmã, vai apertar, irmão. Vai ouvir agora os perigos espirituais em relação à ceia do Senhor. Versículo 27 e 32. O primeiro perigo espiritual de participar da ceia do Senhor indignamente é o julgamento próprio. Versículo 27 de 1 Coríntios 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como saber se você participa da ceia do Senhor indignamente? Participar da ceia do Senhor de forma digna é ter consciência da própria indignidade. Quando você tem consciência da sua indignidade, mas ao mesmo tempo reconhece por meio de Jesus Cristo, você é habilitado a se assentar à mesa, então participar da ceia do Senhor dignamente, por causa de Cristo. A nossa dignidade é a nossa consciência, é a nossa indignidade. Meus irmãos, há um sentido em que todos nós participamos da ceia do Senhor de forma digna.
Quer saber a razão? Ninguém, absolutamente ninguém, jamais será digno, por mérito próprio, da bondade de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, para conosco. Mas a palavra de Deus nos mostra outro caminho. Nós podemos vir dignamente. E quer saber o que é vir dignamente? Nascer do Senhor. É vir com fé. É vir com o coração rasgado, quebrantado, cortado, realizando com temor e tremor essa celebração sublime, a ceia do Senhor. Por isso, irmão, por isso, irmã, antes do culto, seja ceia do Senhor ou não ceia, uma hora antes, vai para o teu quarto, vai ler a Bíblia, vai orar. Senhor, estou aqui, perdoa meus pecados, fala comigo, Jesus, no culto. Faz isso antes de estar no culto. Apressadamente você peca. Participar da ceia do Senhor indignamente é sentar-se à mesa de forma leviana. É vir de forma irrefletida. Nós precisamos discernir o que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Precisamos compreender com temor o seu sacrifício vicário, o sacrifício em nosso lugar. Por isso, preste muita atenção. Participar da ceia do Senhor irrefletidamente, ou pior, hospedar pecado do coração sem qualquer disposição para o arrependimento, isso é fazer de forma indigna. E a Bíblia é categórica. Quem faz isso torna-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E ser réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo é um pecado gravíssimo. Que hoje você aprenda, antes de comer o pão, beber o cálice, o Senhor encontre em nós um coração profundamente arrependido e transformado. Meus irmãos, preste atenção. Você só tem dois lados para escolher relação ao sangue de Jesus Cristo. Não existe terceira via. Não existe neutralidade. Ou você está debaixo dos benefícios do sangue de Jesus, ou você está do lado daqueles que o levaram para a cruz e o mataram. Ou você é um beneficiário da graça de Deus, ou se torna um assassino de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo é categórico. Participar indignamente da ceia do Senhor é tornar réu do seu corpo e do seu sangue, colocar-se exatamente na mesma posição de Anás, de Caifás, de Pilatos e os soldados romanos que pregaram Jesus na cruz. Só existem duas possibilidades nesta noite. Ou você está coberto ou coberta pelos benefícios do sangue de Jesus, ou você é réu do corpo e do sangue dele.
Porque o apóstolo Paulo está dizendo é assustador, traz medo. Quem participa da ceia do Senhor indignamente torna-se culpado ou culpada e derrama o sangue de Jesus e sai do lado dos recebem os benefícios da sua paixão e entra para o grupo dos que foram culpados pela sua crucificação. Eu quero que a igreja se lembre disso, e se lembre dessa verdade eterna. Agora, o segundo perigo espiritual de participar da ceia do Senhor indignamente é sem discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual. Versículo 29 e 30. Ali é o 28. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão. Mas vai apertar. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos, que é muitos, que dormem. Quer saber o que você precisa discernir, irmão e irmã? Discernir o corpo. O corpo. Quer saber que corpo é esse? Paulo está falando de dois corpos aqui. O primeiro é o corpo físico de Jesus. É o corpo que foi moído, traspassado na cruz por nós. Contudo, há um outro corpo que precisa ser discernido na ceia. E a palavra no grego aqui é diacrino. É o corpo místico do Filho de Deus, Cristo Jesus. E você pode me perguntar, pastor, qual é o corpo místico de Jesus, pastor? É a igreja, é a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você vem para a ceia do Senhor, mas despreza o seu irmão, a sua irmã, quando você faz acepção de pessoas ou nutre mágoa, calúnia, murmuração e ódio no coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. E se você participa da ceia do Senhor sem discernir o corpo, você faz de forma indigna. Indigna. Aqui nosso ministério, fiquei quase 3 anos, ou 2, sem fazer ceia. Porque não dá para ter ceia aqui. Não dá para ter ceia. Estava ruim a situação. Eu não sou doido para fazer um negócio desse. O resultado, preste atenção, vai doer, mas é uma dor que cura. O resultado é que um pecado espiritual produz consequências físicas. Versículo 30. Essas são as doenças amartiagênicas, ou seja, doenças produzidas pelo pecado. Conhece algum crente com doenças amartiagênicas? Olha, tá assim. Assim. E tem crente que pede oração, mas a pessoa tem doença amartiagênica. E não sabemos orar nesse sentido. Eu sempre pergunto, é crente? Não é crente? Eu tenho que entender como que eu vou orar. Até para orar, a gente gasta muita energia, muito tempo.
Não vou orar para um desperdício. A palavra de Deus nos alerta que existem enfermidades que não começam no corpo, mas na alma. São as chamadas doenças amartiagênicas, ou seja, doenças que nascem da raiz do pecado dentro de igreja. São males gerados por erros cometidos contra Jesus Cristo, contra a igreja, contra si, contra o próximo, que permanecem ocultos e nunca foram confessados. E esses crentes acabam, atrapalham, infernizam a igreja. Não tem vergonha. Preste atenção nisso. Não examinar a consciência, esconder pecado, guardar mágoas, alimentar rancor. E está assim em grupo de WhatsApp. Tudo doente. E pensam que Deus está ouvindo. Mero engano. Tudo adoece. Isso enfraquece a fé, envelhece o espírito. O próprio rei Davi sentiu na pele esse peso espiritual e físico. Abra sua Bíblia, Salmos 32:3. Salmos 32:3. Vamos dois avançar um pouquinho. Salmo 32:3. Disse Davi: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja que forte o silêncio diante de Deus secou as forças de Davi. A ciência hoje chama isso de doenças psicossomáticas. São desequilíbrios mentais, desordens emocionais e sentimentais que nascem na mente, nas emoções incontroladas, mas que terminam destruindo e afetando o bom funcionamento do corpo físico. O pecado oculta um veneno que muitos crentes modernos tomam diariamente, esperando que outro morra, mas ele consome a si mesmo. Quer saber qual é o remédio? A confissão do perdão. Ouça o que Davi escreveu, Salmos 38, versículo 7. Porque o meu corpo está ardendo em febre, e não há coisa sã na minha carne. Salmo 38, 7. Agora 8. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho gemido pela inquietação do meu coração. Agora 38, 10. O meu coração está descompassado e a força me falta. Quanto à luz dos meus olhos me deixou. É comprovado pelos estudos que a fé na palavra terapêutica de Deus ajuda muito num processo de melhora, cura e recuperação. A pior prisão é a prisão do cárcere da consciência culpada. Provérbios 28:13 afirma, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ao mesmo tempo em que a palavra terapêutica de Deus diagnostica a doença, aponta o caminho da cura. Fruto da metanoia, arrependimento, a confissão é a porta
de entrada para o perdão e o restabelecimento. Você sabia? Preste atenção. Estamos quase concluindo. A igreja em Corinto tinha crentes fracos, membros fracos, doentes, e até alguns que já haviam morrido por causa de pecados não tratados. Isso nos mostra que males espirituais podem gerar consequências físicas. A razão da falta de saúde e da morte, às vezes, de alguns irmãos, é a atitude errada na ceia do Senhor. Eles participavam dela de forma indigna, sem discernir o corpo de Jesus e a igreja de Jesus. A igreja em Corinto não estava cumprindo o mandamento de amar uns aos outros. Portanto, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, o físico, e o corpo místico, que é a igreja. Como consequência da ausência de discernimento do corpo, a igreja em Corinto atraía juízo sobre si ao participar da ceia do Senhor, o que gerou fraquezas, doenças e morte física e espiritual. Você precisa, irmão, discernir como você apresenta os pedidos ou você ora. Um crente e um não crente. Você pensa que orar, Senhor, abençoa o irmão, abençoa a irmã. Coloca ali uma mãozinha assim, um coraçãozinho assim. Já está orando? Mentira! Mentira! O terceiro perigo de participar da ceia do Senhor indignamente é fazê-lo sem o devido auto-julgamento. 11:31 a 32, para concluir. Ouça o decreto apostólico. Pois se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você não pode ser frouxo consigo mesmo. Se você participa da ceia do Senhor com pecados não confessados, não tem então discernido o corpo, você participa de forma indigna. Quando você vier para a ceia do Senhor, não trate a si mesmo com decência, julgue a si mesmo. Enfrente seus pecados com rigor. Quantas vezes nós olhamos no espelho, mais a mulher, para ver o físico. Tô bonita, marido. Bonito. Como é que tá a roupinha aqui? Tanta roupinha aqui, não sei. Muitos olhando para o espelho, para garantir a nossa boa aparência. Mas com que frequência olhamos para o espelho da alma? A mesa do Senhor não é um ritual mecânico, é um momento bíblico de autoconfronto. O maior perigo que ronda a igreja não vem de fora, mas de dentro, o auto-engano. Vou agora concluir com o diagnóstico. O diagnóstico humano versus o diagnóstico de Jesus. O espelho falso, igreja de Laodiceia e orgulho.
A igreja de Laodiceia olhou para si mesma, viu suas riquezas materiais e declarou: estou rica e abastada. Ela vivia em uma ilusão de autossuficiência. Igreja de Sardes e a sua reputação. A igreja de Sardes olhou para o seu passado, ou para a sua movimentação e disse: estou viva, estou viva. Ela tinha o nome de quem vivia, mas estava espiritualmente morta. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: você é pobre e miserável. Jesus olha para a igreja de Sardes e diz: você está morta, você está morta. Hoje há muitos crentes pobres e miseráveis e mortos espiritualmente, mas tem nome do que vive, por causa do Senhor. Tome cuidado para não cairmos nos erros da igreja de Laodiceia, Sardes e Corinto. Não confie na sua própria avaliação espiritual. Deixe que o Espírito Santo examine o seu coração hoje. Que a mesa do Senhor seja um lugar de arrependimento genuíno, recomeço e quebrantamento. Se há áreas endurecidas em nossa vida, entreguemos a Cristo Jesus antes de tomar o pão e beber o cálice. Que Jesus Cristo nos abençoe a vivermos em constante diagnóstico na mente dele em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.